Fala pessoal, professor Jamal aqui passando para dar uma ajudinha para você. Isso mesmo, eu vou fazer aqui uma correção de alguns exercícios das provas da Evangélica ou até mesmo da Getúlio Vargas para te ajudar nesse vestibular tão importante de medicina. Ah, mas uma coisa legal antes, hein? Se você tiver interesse em fazer uma aula particular de Química Online, um curso de revisão, um curso extensivo, um semi, um curso de aprofundamento em Química. Isso mesmo, então você vai entrar lá no meu Instagram, @professor Jamal, e conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Sim, eu tenho atuado muito no campo online, com aulas particulares, cursos específicos de Química, que com certeza vão te ajudar bastante ou ajudar alguém que você conhece que está nessa difícil, mas tão importante e tão vencedora caminhada do vestibular. Ah, se liga nesse material que eu já vou colocar para você na tela. Jamal, o que é isso? Isso é um estudo que te mostra os assuntos mais cobrados nos últimos 8 anos por essa banca. Então eu vou falar aqui alguns destaques, né? Reparou? Reações orgânicas, mas só faz reação orgânica quem sabe função orgânica, ok? Daqui a pouco a gente vai revisar isso. Estequiometria, como sempre. O destaque para estrutura atômica, distribuição eletrônica, ok? E radioatividade. Bom, eu separei aqui para você algumas questões para a gente trabalhar. Então nós vamos dar uma passeadinha ali por orgânica, depois estequiometria e falar um pouco sobre soluções. Então vamos lá. Se liga na primeira questão, ela vai aparecer na telinha para você, dá um pause, leia com calma, já pense, poxa, sei, não sei fazer, por onde eu começo? Vamos lá. Legal, essa é uma questão que trabalha com classificação de cadeias, certo? Essa foi uma questão que caiu na evangélica mesmo, aqui no nosso último vestibular. Mas a Getúlio Vargas, a banca da sua prova, também já cobrou isso algumas vezes. 2020, 2021, por aí, não tenho certeza, um desses 2 anos, ela cobrou uma questão, uma cadeia muito parecida com essa. Tá? Eu só modifiquei um pouquinho para tornar um pouco mais completa aqui o nosso exercício, mas é muito legal que você tenha esse domínio de classificação de cadeias. Esse é um assunto que a gente estuda mais no comecinho de orgânica, né? Considerado lá um assunto básico, porém com alguns detalhes importantes. Bom, então olha só, a gente recebe uma cadeia e a gente tem que classificar a cadeia. Que para ficar um pouco mais rápido, um pouco mais interativo, o Jamal ofereceu para você 2 palavras, tá? E aí a gente vai circular, anotar ali, enfim, qual a classificação correta para esse composto aqui do nosso lado. Então aqui, ok, a nossa cadeia. Primeira coisa que a gente tem que olhar, né, analisar é se ela é aberta ou fechada. Essa classificação é a mais tranquila, né? Claro que isso aqui é uma cadeia aberta, né? Porque a fechada é uma cadeia fechada, né? É bem visual, bem simples. Então eu acredito que aqui essa primeira classificação a gente não teria problema, né? Trata-se de uma cadeia aberta, ok? Bem simples, visualmente falando, você, claro, analisa que é uma aberta. Próxima perguntinha sobre essa nossa cadeia aqui, que talvez a gente já vai fazer relembrando aqui, é um ácido carboxílico, correto? Próxima classificação é se ela é normal, reta ou linear, não sei qual palavra que pode aparecer na sua prova, ou ramificada. Pois bem, vamos lá. Eita, classificação. Eu acho que olhando a cadeia aqui você já tem uma ideia, né, do que ela é. Mas vamos lá. Cadeia ramificada. O jeito mais fácil de você analisar que uma cadeia é ramificada, vamos começar por essa palavra, é procurando um carbono terciário ou um quaternário. Sem dúvida, esse é o jeito mais fácil de analisar isso, tá? E aí a gente consegue ver que aqui nós temos, né? Ó, nós temos aqui um terciário. Né? Caso você tenha esquecido, é um carbono ligado em 1, 2, 3 carbonos ao mesmo tempo. Cuidado, ele tem que estar ligado em 3 carbonos, não importa a maneira com que ele está se ligando. Tem gente que às vezes confunde carbono terciário e quaternário nessa situação aqui. Analise. Se eu estivesse colocando, ou se eu tivesse recebido uma dupla aqui, tem gente que vai falar que esse carbono bolinha que o Jamal fez aqui é um carbono quaternário. Pô, Jamal, sério? Sim, tem gente que fala. Por quê? Porque tem gente que acha que carbono quaternário, terciário, você classifica pelo número de ligações que ele faz com carbono. Ai, cuidado com isso. Esse carbono aqui ele está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações com outros carbonos. Sim, mas não é isso que eu uso para classificá-lo como primário, secundário, terciário, quaternário. Repare, classificação de carbono depende apenas do número de carbonos que ele está ligado e não da maneira com que ele se liga. Repetindo, depende do número de carbonos que ele se liga e não da maneira com que ele se liga.
Então, por mais que esse carbono estivesse fazendo uma dupla ou 4 ligações com carbonos, ele ainda seria terciário, porque ele está ligado em 1, 2, 3 carbonos, não importa a maneira. Combinado? Beleza? Então a gente vai tirar essa dupla aqui, porque, enfim, a nossa cadeia não tem. Cadeia que o Jamal inventou aqui. Achou um carbono terciário ou pelo menos um quaternário? Achei, professor. Então ela é ramificada. Ah, que bacana, professor. Esse é o jeitinho mais tranquilo de você classificar uma cadeia, tá bom? Então, achando esse terciário, pelo menos um terciário ou um quaternário, vá lá e classifique como ramificada. Só que isso gera um pequeno probleminha, né? Tem gente que me procura e fala assim, então, Jamal, é o seguinte, se eu tiver só carbono primário e secundário, a cadeia vai ser normal, reta, linear, sempre, né? É, geralmente, mas nós temos alguns cuidados, né, para tomar com isso. Deixa eu rabiscar um pouquinho aqui com você, ó. Olha essa cadeia. 1, 2 carbonos, aí a gente coloca um nitrogênio aqui, mais 1, 2 carbonos, mais 1, 2 carbonos aqui. Uma mina terciária, tá bom? Olha só o que acontece, né? Se você for classificar os carbonos, a gente tem primário, tá ligado? Somente um, cuidado. Primário. Eu só tenho carbono primário. Beleza, professor. Então ela é normal, reta, linear. Cuidado. Olha, alguns exercícios têm aí umas pegadinhas aí escondidas, digamos assim, tá? Porque o que acontece tudo bem, só tem primário, dá a impressão que ela é normal, reta, linear, mas quando você só tiver primário, faz um truquezinho com o Jamal aqui, veja, conte as pontas com carbono que você tem. Quantas pontas, né? Término de cadeia com carbono. Como assim, professor? Aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3 pontinhas com carbono, né? Por mais que eu tenha só primários ou secundários, se eu tiver 3 pontas com carbono ou mais, ainda assim ela é ramificada. Cuidado com isso, tá? Então, assim, esse lance de primário e secundário é normal. Tá, tudo bem. Primário e secundário com até 2 pontas de carbono, tudo bem, normal, reta ou linear. Mas eu ainda consigo ter ramificadas, mesmo tendo carbonos primários e secundários somente. Basta que eu tenha 3 ou mais pontas com carbono. Tá bom? Muito cuidado com isso, tá? Então, eu acho que não vai, talvez não vai chegar nesse nível, mas é bom você saber. Combinado? Então, beleza. Vamos lá, vamos seguir aqui o nosso exercício, tá? Próxima classificação, homogênea ou heterogênea, bem tranquila. Se ela tiver um heteroátomo, lembra? Ela é heterogênea. Se ela não tiver o heteroátomo, ela é homogênea. Cuidado quando é cadeia fechada, preferencialmente use as palavras homocíclica e heterocíclica. Fechou? Professor, mas o que é esse heteroátomo? É bem simples. É um átomo diferente de carbono entre carbonos. Por exemplo, isso aqui, ó. Esse nosso queridão aqui, oxigênio, ele é um heteroátomo, certo? De novo, átomo diferente de carbono entre carbonos. Então, o oxigênio aqui está entre carbonos. Esta cadeia tem heteroátomo, ela seria heterogênea. Professor, mas e a nossa? A nossa também tem, né, professor, esses oxigênios. Não, eles não são heteroátomos. Pô, mas eles são diferentes de carbono? Sim, mas eles precisam estar entre carbonos. Cuidado, tá bom? Cuidado. Pegadinha que eu acho que você não cai mais. Mas esse não é heteroátomo, porque eles não estão entre carbonos. Ou seja, a nossa cadeia é uma cadeia homogênea. Se fosse fechada, eu falaria homocíclica, tá bom? Homogênea, aberta. Homocíclica, fechada. Ô, professor, fácil, né? Tranquilo, né? Tranquilo. Vamos lá. Saturada ou insaturada? Saturada é quando você só tem ligações simples entre carbonos. Vou deixar um macetinho aqui rápido. Puxa esse macetinho, ó. Saturada, simples, saturada, simples. Puxa esse S para você não esquecer mais. Mas é simples entre carbonos. Insaturada, dupla ou tripla entre carbonos. Pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre carbonos. A nossa cadeia, entre carbonos, eu só vejo ligações simples. Mas tem essa dupla. Não vale. A dupla tem que estar entre carbonos para ser insaturada. Então, voltando, como eu só tenho simples aqui, eu tenho uma cadeia saturada. Professor, legal. Toma cuidado com isso, tá? Aromática ou alifática? Alifática é a palavra que aparece nessa nossa questão. Aromática ou alifática? Bom, aqui é o seguinte, a gente vai tentar ser mais objetivo, resumir um pouquinho aqui também, para a gente não deixar muito amplo esse vídeo aqui, né? Aromática. O jeitinho mais fácil, digamos assim, de você descobrir que uma cadeia é aromática é ela ser ou conter num pedacinho dela o benzeno. Eu vou repetir essa frase, ó. A cadeia tem que ser ou pedaço dela tem que conter, tem que aparecer o tal do benzeno. Claro que você lembra, benzeno é um ciclo, né? Um hexágono, ok? Com aquelas 3 ligações duplas
que estão em ressonância, aquele contínuo movimento das ligações π, enfim. Se a cadeia for o benzeno, ou um pedacinho dela parecer o benzeno, a cadeia toda é aromática. Ô professor, mas a nossa não veio. Beleza, então a nossa cadeia não é aromática. Só que aí nós temos um detalhe. Bom, quando a gente fala que uma cadeia não é aromática, hein? A gente pode usar duas palavras para falar que ela não é aromática. Quais, Jamal? Nós podemos usar as palavras alifática e alicíclica. Alifática ou alicíclica. Palavras essas para não aromáticas. Certo, Jamal? E aí, professor? Bom, quando que eu uso alifática? Alifática é uma cadeia não aromática. Ponto. Alicíclica é uma cadeia não aromática, mas fechada. Então, nós vamos de novo. Alifática é uma cadeia não aromática. Ponto. Perceba que quando eu falo isso, eu abro a possibilidade de uma alifática ser aberta e fechada. Porque eu só falei não aromática. Alifática é não aromática. Não aromática. Pode ser aberta ou fechada a alifática. E a alicíclica, Jamal? A alicíclica também é uma não aromática, mas tem que ser fechada. Tem que ser fechada. Então a alicíclica ela é mais restrita, essa palavra. Ela não é aromática e tem que ser fechada. A alifática é mais tranquilo. É só uma não aromática podendo ser aberta ou fechada. Tudo bem? Tá? Devagar, volta o vídeo, anota. Eu sei que parece confuso, mas cuidado com essas palavras, tá? Então uma alifática é uma não aromática e uma alicíclica também é uma não aromática, só que fechada. Tá? A nossa cadeia, por ser aberta, não cabe para ela a palavra alicíclica, e sim a palavra alifática. Tá bom? Cuidado com isso. E aí nós temos uma pequena confusão gerada nessa questão, tá? Essa questão, ela tem, para ser assim, com bastante rigor, ela tem duas opções corretas. Porque a banca nos pergunta, qual é a cadeia alifática? Né? Basicamente é isso. Se eu não me engano, eu não estou com o computador desligado aqui, mas eu me lembro da pergunta, a parte mais importante da pergunta é, qual é a alifática? Se você olhar bem a letra D e a letra E, cada alternativa, essas duas alternativas trazem pares de cadeias, elas nos mostram pares de cadeias, onde as duas, né, não são aromáticas, ou seja, são alifáticas, tá? Cuidado, olha, agora deixa eu vou abrir aqui rapidinho o computador, só para eu ver um detalhezinho, desculpa se eu estiver saindo do vídeo aqui, vai dar um pequeno reflexo no quadro, claro, por causa da telinha do computador, mas vamos lá, a letra D e a letra E, certo? Acho que eu estou no vídeo aqui ainda para você, né? Letra D e letra E. Cara, a letra D, ela traz uma cadeia fechada, a da direita ali, né? Pode ser alifática. A alifática pode ser aberta e fechada, mas ela é uma cadeia fechada não aromática, a letra D, do ladinho direito, então ela é alifática. E a D também traz uma cadeia aberta, ok? Uma aberta não aromática, porque não tem benzeno, então também é alifática. A letra E traz duas cadeias abertas, sem benzeno nas duas, então as duas não são aromáticas, e as duas são alifáticas. Quando a banca nos pergunta quais são as cadeias alifáticas, a gente tem duas alternativas, tá bom? A gente tem duas alternativas, a D e a E, porque ambas alternativas trazem pares de não alifáticas. Beleza? Então aí eu estou com a informação aqui que a questão foi anulada. Eu não cheguei a procurar o gabarito oficial, confesso, mas deveria ter sido, se foi ok, né, anulada, porque tem duas respostas, a D e a E. Espero ter te ajudado um pouquinho nesse campo aqui. Bora para a próxima. Maravilha, pessoal. Mudei um pouquinho aqui, eu estou no computador, estou projetando aqui para você, né? É como se fosse uma aula mesmo, ok? Essas aulas particulares que eu faço, algumas eu vou lá para o quadro, algumas eu venho aqui no PowerPoint. Vamos lá, vamos dar uma passadinha em hidrocarbonetos, vamos dar uma passadinha nas principais funções orgânicas, na verdade, né? Então, começando com o hidrocarboneto, tá? Bom, aqui só tá bem simples, né? Hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio na cadeia. Nós temos um exemplo aí. E aí, para dar nome, lembre-se, é prefixo de número de carbonos, mais o tipo de ligação entre carbonos, mais o O de hidrocarboneto. Vou deixar algumas dicas para você aqui, hein? Hidrocarboneto acaba em O. Beleza? Então aí é o próprio 3 carbonos, AN, ligações simples entre carbonos, e o hidrocarboneto. Bora para a próxima. Álcool, eu preciso ter hidroxila em carbono saturado. O nominho deste grupo funcional aqui é hidroxila ou oxidrila, tá bom? Em carbono saturado. Carbono saturado só faz ligações simples, tá bom? Show de bola. Etanol é o nosso exemplo mais clássico. Lembrando, ó, nome para álcool, prefixo para 2, et,
ligação simples an, e eu tenho a minha hidroxila em carbono saturado. Alcool acaba em ol. É só você falar alcool, ok? Alcool acaba em ol. Etanol ou álcool etílico. Próxima, vai ser rápido, hein? Função orgânica rapidinho. Quando eu tenho a hidroxila diretamente ligada num composto aromático, por exemplo, o benzeno é o aromático mais famoso. Se eu tiver hidroxila diretamente ligada nesse cara, eu tenho a função fenol, nome descomposto, hidroxibenzeno, um dos nomes, né? Bora, próxima. Aldeído. Aldeído, eu preciso encontrar esse grupo funcional aqui, tá bom? A gente chama esse grupo funcional de aldoxila. Se tiver aldoxila, a cadeia é aldeído. Legal? Nome, prefixo para carbono, um carbono match. Não tem outro carbono para fazer duplo ou triplo, a gente usa o an. Aldeído acaba em al. Aldeído acaba em al. Aldeído acaba em al. Beleza? Metanal, ok. Cuidado que metanal em água é o formol. Cetona. Cetona é muito legal. Você tem que achar C dupla O, que a gente chama de carbonila, C dupla O ligada em pelo menos outros carbonídeos. Aliás, C dupla O ligada em 2 carbonos, né? Então, olha só, é uma C dupla O CC, que eu chamo, ó. C dupla O CC. Tudo bem, a cadeia pode continuar para cá, tá? Se fosse uma grafia de bastão, pode continuar para cá, tudo bem. Mas eu preciso ter uma C dupla O, a carbonila ligada em 2 carbonos. C dupla O, CC. Aí uma setinha que eu passo para a galera é C dupla O, CC. CCCC, cetona. Pô, se a gente tivesse numa sala ou numa aula, a gente ia fazer até um som aqui. C dupla O, CC. CCCC, cetona. Grava aí, grava aí. Essa é a propanona, prefixo para 3-prop, ligações simples entre os carbonos an e cetona acaba em ona. Cetona, ona, propanona, ok? Show. Ácido carboxílico, você vai ter que achar a carboxila, que é esse grupo funcional aqui. Você vai gravar assim, ó, C dupla O, OH carboxila, e vai bater 3 vezes aí, bate 3 vezes aí na sua mesa, ó. C dupla, tremeu tudo. C dupla O, OH carboxila. Para que bater 3 vezes, senhor? É para espantar o azar, né? Vamos espantar o azar também, ô louco. C dupla O, OH carboxila. Olha só, esse daqui, na minha opinião, é o ácido carboxílico mais famoso. Escreve ácido, tem que escrever prefixo para 2, Jamal. Et, ligação simples, an, e ácido carboxílico acaba em óico, sufixo óico, beleza? Ácido etanóico ou ácido acético do vinagre. Próxima. Éster, você vai ter que achar este pedacinho na cadeia aqui, ó. C dupla O, OC. ST. De novo, grava aí. C dupla O, OC. ST. Fechou? C dupla O, OC. ST. Beleza, professor? Então, esse é o etanoato de metila. Lembre-se, ésteres de cadeia pequena. Eles geralmente dão um gostinho de fruta aí para alguns docinhos. E a gente chama isso de flavorizantes. Ésteres podem ser flavorizantes, quando dão gosto de fruta aí para alguns docinhos. Combinado? Éter, COC, tem que achar esse pedacinho na cadeia. COC, que a gente brinca carinhosamente e fala para você, ou quando você quiser, tomar um coqueter. Você vai se ligando nos macetes. Coqueter, COC, coqueter. Vou tomar um coqueter de morango, um coqueter de abacaxi. Você vai tomar um coqueter, mas cuidado, hein? Não vai abusar, hein? Ô, louco. Coqueter, beleza? Esse é um éter, COC. Esses carbonos aqui, ó, esses carbonos ligados no O, eles podem ser um carbono aromático, tá? Pode ser um benzeno na esquerda ali, um carbono que não seja de benzeno. Você tem que achar COC, meu. Por exemplo, aqui, ó, metoxetano, etoxetano, tá? O Jamal tá pulando algumas nomenclaturas para o vídeo não ficar tão longo. O foco aqui é reconhecimento, né? Olhar para a cadeia e saber de qual função a gente está falando. Show, então, show. Seguindo, amina e amida, a eterna cobrança do vestibular, ele vai explorar a diferença. Amina, nitrogênio em carbono. Amida, nitrogênio em carbono. Aí você fala, mas é a mesma coisa. Não, na amida o carbono tem dupla O. Certo? Na amida, olha lá, hein? D de dupla, grava aí, ó, D de dupla O. Na amida, o nitrogênio está ligado em um carbono com dupla O, a carbonila, né? C dupla O. E na amina, esses carbonos ligados ao N não podem ter essa dupla O.
Fechou? Ó, cuidado, hein? Olha, toma cuidado com isso, que realmente poxa, é cobrado. E aqui um extra rapidinho, hibridação. Quem sabe não aparece uma hibridação ou hibridação para você, faz o truque dos dedinhos. Carbono que faz 4 simples, sp3. Carbono que faz dupla, sp2, carbono que faz 2 duplas, sp, ou carbono que faz tripla, no caso seria sp também. Pô, professor, como que eu gravo? Claro, aqui nós não vamos explicar a teoria da hibridação para você, é só uma dica caso você nunca tenha visto. Carbono que faz 4 simples, deixa 4 dedinhos, espero que esteja aparecendo legal para você aí. Deixa 4 dedinhos, deixa eu ver se está legal isso aqui, não custa. Aí, olha lá, agora sim, hein? Beleza, olha só. Deixa 4 dedinhos, um separado do outro. Carbono faz 4 simples, como elas estão afastadas, deixa um dedinho separado do outro, tá bom? Show de bola? 4 aqui, ó, fechou. E aí, professor? 4 ligações afastadas, e para eu lembrar que é sp3, você conta os espacinhos entre os dedos. 1, 2, 3, sp3. Fácil, né? Carbono que faz dupla, professor. Junte 2 dedos. Aqui a dupla, ó. Junta 2 dedos. 1, 2, sp2. Professor, então ele faz uma dupla e 2 simples. 1, 2, sp2. Carbono que faz tripla, junte 3 dedos, ó, tripla aqui, ó, uma tripla e uma simples. Quanto passinho? sp1. Aí a gente não fala esse 1, né, nem escreve, fica sp. E carbono que faz 2 duplas, não consigo juntar aqui, vai ficar assim, tá? Olha lá, um espacinho, sp1 ou sp. Combinado? Show? Legal, bacana. Então nós vamos voltar aqui para a nossa questão. Show? Beleza. Dá uma olhadinha nessa cadeia da ostarina. Sensacional esse nome, hein? Quais são as funções que nela aparecem? Claro que algumas funções ali na revisão o Jamal não falou, vou falar agora. Por exemplo, aqui. Aqui você tem um carbono, tá? Eu tô projetando dessa maneira aqui mesmo, para que eu possa escrever mais fácil para você, tá? Um carbono ligado, atenção, em halogênios, família 7A é halogênios. Então, um carbono ligado em halogênios, que função que nós temos? Aleto orgânico, cuidado aqui, tá bom? Deixa eu trocar de cor aqui para ficar legal, ficar bonitinho para você. Aqui nós temos uma outra função, nós temos um carbono ligado por tripla no N, um CN, ok? Cuidado aqui, nós temos a função nitrila, é a função, aqui também tem uma nitrila, ó. É o C-tripla-N, né? Não sei se essa cor ficou boa, espero que sim. Acho que sim, né? C-tripla-N, função conhecida como nitrila, função mais pesadinha, tá bom? Nitrila, cuidado aí. Próxima função, vamos escolher uma cor bonita aqui, ó. Olha essa função aqui, ó. Eita, olha essa função. Nitrogênio em carbono de dupla O. Nitrogênio em carbono de dupla O. Lembra? Amida. Aqui tem uma confusão que algumas pessoas fazem, me permita te mostrar rapidinho. Professor, mas se eu olhasse para cá, eu tenho uma amina, né, Jamal? Porque esse N está ligado num carbono sem dupla O. Então, no mesmo N eu tenho 2 funções? Não, quando no mesmo N você tem amida e amina, digamos assim, na verdade você nem tem essa amina, tá? É uma amida. O que tem aí é uma amida. Não existe essa possibilidade de amina nesse N, tá bom? Então, cuidado. No mesmo N, se eu tiver uma amida e uma, entre aspas, possibilidade de amina, né? Não, que não é uma amida. Rapidinho, vamos continuar com essa cor? Hidroxila em carbono saturado. Hidroxila em carbono saturado. Essa ligação cheinha, lembra? É uma ligação para frente de um plano, aquela tracejada é para trás de um plano, mas elas têm valores de ligações simples, normal, uma ligação comum. Hidroxila em carbono saturado, álcool. Vamos achar uma cor bonita aqui, ó, show de bola, verde, ok, beleza. Então aqui que a gente tem, ó, um COC, a função chamada éter, COC, éter. Mas do benzeno, não tem problema, éter. Show de bola? Então são essas as funções. Quando você bate o olho na questão, aqui vai estar cortadinho, ok? A fórmula molecular nós não vamos fazer, porque é só você contar carbonos, hidrogênios. Se eu não me engano, é essa letra aí aqui mesmo, mas o importante é o foco das funções. Que função que eu tenho ali? Eu tenho função amida. Mas tem álcool também, tem amida, tem cetona, não. Opa, cetona nós não temos, né? Em nenhum momento o Jamal falou C dupla O, CC, CCCC, cetona aqui em cima. Então a gente elimina a letra A, tchau, letra B, e a gente fica entre C, D e E. Claro que o que vai decidir é a nossa fórmula molecular, tá bom? Conta com calma, você vai chegar na letra E. Mas o objetivo aqui era revisar funções. Maravilha! Espero que você tenha revisado legal, porque isso a chance é altíssima de cair.